Bom, então, raciocínio lógico, conceitos básicos, né? O que é a lógica? É o estudo das relações entre afirmações, não da verdade dessas afirmações. Então, você tem alguma coisa que você está lendo, né? Alguma coisa que alguém te falou, afirmou alguma coisa, não necessariamente uma verdade. Pode falar uma coisa que é mentira, não importa. O que importa é que alguma coisa foi dita e você vai pensar a respeito. Tá? Então, não é sempre verdade. Pode ser mentira também. Então, ela está ligada à linguagem, né? A pessoa fala com você, a nossa linguagem do cotidiano, né? Então, o que é lógica ligada à linguagem? A pessoa fala uma coisa, você tira uma conclusão. Simples assim. Aí você tem alguns tipos, né? A sentença é uma frase com sujeito e predicado. Você sabe mais do que eu, isso aí, porque você é professora de português. O quadrado de 6 é 36. Então, o que acontece? Você tem um sujeito, uma afirmação, que está ligada lá ao predicado da ação da coisa, né? Uma coisa assim mais clara. Isso aí depois, no exercício, você vai ver que tem diferença entre a sentença e a expressão. Expressão não tem sujeito ou sujeito indeterminado. Você sabe que sujeito indeterminado e oculto é diferente, né? Mas isso é para aula de letras. O quadrado de um número ou há 2 horas estou esperando. Tá vendo? Então, não tem sujeito aí. Isso faz a diferença em alguns tipos de exercícios. Tá bom. Isso você sabe mais do que eu. Aí, maneiras de resolver as questões de lógica. Sempre pensando que lógica é um texto, é uma historinha que alguém está te contando e você tem que deduzir, fazer uma dedução daquilo. Que seria, na verdade, a resposta, né? Pensando em termos aí do concurso, a resposta da questão. Como é que resolve isso? Uma das maneiras é você ler o exercício proposto e usar a interpretação de texto. Isto é, a linguagem coloquial do nosso dia a dia para a resolução. Então a pessoa fala, você pensa, tira uma conclusão daquilo. Mas se for uma coisa simples é fácil, né? Agora, do jeito que estão aqueles exercícios, não dá para você pôr na sua mente e chegar na resposta. Tem que ter caneta, papel, ler 1000 vezes, né? Então, por isso que eu escrevi aqui, ó. Muitas vezes isso não será possível, devido à complexidade das sentenças e das frases. A pessoa conta aquela história lá que a Maria foi na festa com o vestido. Não dá para você resolver isso de bate pronto, né? Não dá para você usar a lógica da mente, como você fala assim, putz, o ônibus atrasou, sei lá, qualquer coisa assim. É difícil, não é só uma frase ou uma sentença. Então não dá para você usar a interpretação de texto. Quando você terminou o exercício de ler, você já esqueceu tudo que está escrito lá na frente. Então essa maneira aí não dá muito certo não. Outro jeito, usar a tabela da verdade para resolução, que é aquele quadradinho que você faz aqueles linhas verticais, horizontais, vai preenchendo lá. É uma metodologia, né? Pelo menos está tudo no papel, você está olhando, está respondendo passo a passo, os quadradinhos lá, preenchendo, para ter a resposta no final. Aí você, com base na interpretação de texto, você vai usar aquele ou não, implica, sei somente se então. Não tem aqueles operadores lógicos lá que você tem que conhecer, né? Interpretar isso do teu texto, saber se é saber se é ou, eu vou falar mais para frente, saber se é sei somente se, ou se alguma coisa, então
outra coisa, né? Então a primeira coisa é saber que operador lógico você vai usar na tabela da verdade. Depois que você souber qual que é o operador, se você tem lá as duas sentenças, por exemplo, você tem que saber a associação delas, o que é. Se for E, tem que ser verdade e verdade, né? Isso eu vou falar mais para frente, com calma. Então você tem que conhecer, para fazer a tabela da verdade, o operador que você está usando e o resultado da operação, né, entre os dois argumentos lá. Uma outra maneira é usar a teoria dos conjuntos. Aí é um negócio mais complexo, né? Mas é bom saber a teoria dos conjuntos. Esse é o primeiro capítulo do livro, mas eu não vou falar depois, no final. É uma maneira mais clássica, mais difícil para quem não é da área de matemática. Então usar isso daí é difícil mesmo. Você tem que usar a tabela da verdade, que é mais rápido. É uma maneira para você passar no concurso aí. Tá? Isso daí foi uma aula de teste. Queria saber depois aí se está dando para ver tudo direitinho, né? Se o som tá bom, se a imagem ficou boa, tá? Então até a próxima aí.